Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Nessa sequência de episódios que a gente conversa com pessoas que são muito especiais para mim, pessoas que eu admiro profundamente e que eu considero que são pessoas que fazem muito pela saúde mental brasileira e do mundo. E hoje eu tenho a honra de ter o professor Jair Mari. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito legal estar aqui com você, parabéns, né, pelo podcast e super legal estar aqui. Espero contribuir para que o podcast esteja cada vez melhor, né? Obrigado, Jair. O professor Jair, ele é professor titular da Escola Paulista de Medicina, médico psiquiatra, com um doutorado pelo King's College em Londres, uma das maiores lideranças internacionais em psiquiatria, em saúde mental, com olhar para a epidemiologia, para a saúde pública. E, mais do que isso, na minha formação, é a pessoa que eu diria que mais me inspirou e que mais me ajudou na minha trajetória. Assim, foi meu orientador de doutorado, me abriu todas as portas possíveis. E então eu tenho essa honra de ser alguém assim que é assim, super especial para mim e super especial para a psiquiatria mundial, para pesquisa em medicina no Brasil, né? Então, professor, só tenho que te agradecer, obrigado por estar aqui. E a ideia é te homenagear, mas ao mesmo tempo falando das coisas que o senhor gosta, que o senhor acredita e já trabalhou. A gente poder discutir assuntos importantes em saúde mental. E aí eu pensaria em começar assim... há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, você foi lá para o King's College em Londres, assim, né? Para estudar epidemiologia. Como é que isso aconteceu? Me conta. Um jovem médico, psiquiatra em São Paulo e... Então, o que aconteceu, né? Quando eu me formei em medicina, eu fiz o vestibular para filosofia, né? Então, e aí eu estava fazendo a residência médica e fazendo faculdade de filosofia na USP. Quantos anos você fez de filosofia? Eu fiz quase metade do curso. Tinha uns 120 créditos, eu fiz 54 créditos, quase metade. Uhum. Né? E aí eu conheci o Renato Giannini, conheci vários professores, né? Da USP, pessoas muito interessantes. Então, eu estava num momento em que eu queria preencher lacunas do meu conhecimento. E eu também fui trabalhar no Centro de Saúde da Santa Casa, com o professor Guedes, que ele faleceu alguns meses atrás, né? Uma pessoa maravilhosa, que é a pessoa que foi a cabeça do CAISM, né? Da reconstrução do CAISM, né? Pela Santa Casa. E eu trabalhava no Centro de Saúde da Santa Casa, e o João Yunes era o secretário de Saúde. Era todo esse pessoal da saúde coletiva e que nós aí começamos a pensar na saúde mental. E aí me ocorreu de fazer epidemiologia psiquiátrica. E aí eu fui atrás de uma bolsa de estudos, meu inglês era muito pobre naquela época, e mesmo assim eu fui atrás de ir para Londres, né? E aí eu tinha outros interesses também, porque tinha uma namorada que estava indo para Londres e que eu havia conhecido. Então eu juntei todos esses elementos. Né? Esse aí foi um dos principais, hein, Jair? Provavelmente. Mas o que aconteceu? O que um coração apaixonado não faz, né? Pois é. Mas eu caí, né, no General Practice Research Unit do King's College naquela época, que era o lugar do Michael Shepard, que era considerado um dos maiores psiquiatras do Reino Unido, e o David Goldberg era uma pessoa que havia se formado há pouco tempo
né? Então, desde cedo, eu tinha encontros com o David Goldberg, com o Michael Shepard, né? Era um departamento muito forte. E o Michael, ele era professor de Psychiatric Epidemiology, então isso era um dos únicos professores nessa área, e ele sabia muita filosofia, né? Então, realmente foi um encontro muito rico. O único problema é que todos os estrangeiros que haviam frequentado o departamento haviam tomado pau. E aí eu fiquei o tempo todo preocupado se eu também não ia levar, não é? E aí eu encontrei uma pessoa que é muito especial para mim até hoje, que é o César Victora, e o César estava voltando para o Brasil. César Victora é uma das maiores cabeças desse país, não é? Um dos maiores epidemiologistas, não é? E aí foi simples. O César falou: Jair, você tem que focar na pesquisa. Não dá para você ficar na clínica, na pesquisa, você não vai conseguir. É muito rígido, eles vão querer que você publique pra caramba, então do it, né? Publish or perish. E aí eu fui para a London School of Hygiene and Tropical Medicine, quando eu cheguei, fazer bioestatística e epidemiologia. Então, tinha um curso que eles chamavam de Combined Course, que fazia parte do mestrado, e eu conheci pessoas maravilhosas, né? Então, realmente, foi muito bom, né? Enfim, deu certo. Não, e aí você não foi como os outros estrangeiros e conseguiu entregar. E aí a decisão de voltar, você já tinha essa decisão de voltar para o Brasil? Chegou a considerar ficar lá? Eu tive ofertas de ficar lá e ofertas de ir para os Estados Unidos, né? O que acontece é que eu ficaria como pesquisador, PhD, e não como médico. E aí eu falei, não, eu não vou abrir mão de ser médico, né, de ser psiquiatra. Então, e também naquela época, Elson, assim, nós tínhamos uma gana de voltar e fazer alguma coisa. Hoje, né, depois de 40 e tantos anos, né, eu saí de lá em 86, então, acho que 38 anos, né? Eu olho e vejo assim hoje o fenômeno do brain drain, né? Das pessoas, os brasileiros, eles estão indo para fora. Né? Pessoas muito boas estão sendo contratadas para a Austrália, para o Canadá. Naquela época, não havia isso. E também, né, o professor Valentim tinha passado por lá, tinha assumido a USP, né? E eu tinha já conhecia todos da Escola Paulista, né? Principalmente o Itiro, o Marcos Ferraz, Cláudio Miranda, né? O Miguel Jorge. Já desde cedo nós tínhamos uma amizade muito forte, e aí eu voltei para a Escola Paulista de Medicina e na primeira vaga eu fiz, naquela época tinha uma bolsa recém-doutor do CNPq, que era para deixar para que a pessoa pudesse começar numa instituição. E também eu tinha uma pequena bolsinha do Centro de Estudos naquela época, né? Que nós tínhamos já convênio com a Secretaria de Saúde e tal. E isso possibilitou que eu ficasse. Eu voltei em 86, em 87 eu fiz o concurso. E fiz o concurso sozinho. Só que naquela época o departamento tinha algo que se chamava escadinha. Era assim: quem vai ser o próximo? Então, tinha toda uma escadinha. E aí, a escadinha caiu abaixo, né? Caiu a escadinha e ninguém teve coragem de concorrer comigo. Naquela época, eu já tinha um currículo forte. Porque o que aconteceu? Quando eu cheguei no doutorado,
eu tinha 2 artigos no British Journal, 2 artigos no Psychological Medicine e um no Journal of Chronic Disease, que é o Journal of Epidemiology, né? É o principal, se tornou a principal revista de epidemiologia. Então, era a revista... Sim, muito forte. Forte. E mesmo na Inglaterra, né, 2 British e 2 Psychological, aí mesmo o pessoal à volta falava, Jair, ninguém vai te reprovar. Mas eu estava meio desconfiado, né? Até o último dia, a gente... Mas eu cheguei muito forte, não é, na defesa. E eu acho que foi uma experiência muito importante, e foi muito importante ter voltado, né? E quando eu voltei com o computador, o pessoal dava risada. O que um psiquiatra está fazendo com o computador? O pessoal no departamento, né, dava risada. O que esse louco está fazendo com o computador? Eu andava com um computador grande, porque o laptop não era bem um laptop, era uma mesa, né? Era uma tábua, né? E eu andava para cima e para baixo com ele e todo mundo me gozando, não é? Mas, olha, 2 anos depois, todos os psiquiatras ali, todos os docentes já tinham um computador, né? A mudança foi muito rápida. Sim. Né? E aí também o que foi importante foi ter trazido o método, né? O método científico para a psiquiatria. Que naquela época era muita ficção, né? Muita influência da psicanálise, né? E todos os departamentos eram muito primitivos, no sentido assim de que cada um tinha a sua escolinha, né? E eram pequenas colônias, né? Distribuídas, pequenos feudos, né? Distribuídos na cidade, nos estados, né? E a ideia era universalizar, né? Realmente que a psiquiatria também pudesse fazer parte daquilo que nós tivemos experiência em Londres, não é? E da importância da parte científica, das reflexões. E eu trouxe essa frase que eu guardo até hoje, não é? Que o Shepard, toda vez o Michael me falava, Jair, show me the data. Eu vinha com aquelas ideias esdrúxulas, não é? Where did you see it? Where did you find it? What are the numbers? How do you know that? Não é? Como é que você sabia dessas coisas? Então, foi muito importante assim, o aprendizado científico mesmo, né? E como a psiquiatria se desenvolveu aí ao longo desses anos, né? Mesmo a partir da década de 80. Já a London School já havia começado na década de 50, né? No século passado, e aí com a introdução dos computadores, né? Com os métodos científicos, tudo foi muito rápido. No início, ainda quando eu fiz a minha análise da minha tese, era com aqueles computadores enormes, tinha uma sala, tinha uma fila e nós usávamos cartões, né? Pequenos cartões. Quando você errava uma vírgula no cartão, você tinha que voltar, pegar o cartão errado e entrar na fila de novo, né? E aí pegava aquelas folhas enormes de computador. Já em 91, quando eu saí em 86, ainda era assim. Em 91, já tinha o laptop. E aí já tinha o SPSS para computador. Então, isso deu uma autonomia de análise, não é? De possibilidade de você ter os seus dados num computador na sua mesa, não é? Não precisava mais ir para a fila dos computadores. Isso deu um boom na pesquisa impressionante. Eu acho, vendo assim, a gente falando da sua trajetória científica e
Mas também uma coisa que para mim, eu que fiquei na retaguarda do seu consultório aí há algum tempo, sei também que você é um excelente clínico, né? Um excelente clínico, um cara com uma escuta muito sensível pro sofrimento do outro. Como é que faz para... Porque não necessariamente as mesmas... Acho que as mesmas habilidades que você coloca na trajetória científica, elas não são 100% traduzíveis para ser um bom clínico, né? Como é que você fez esse balanço, assim, do... Bom, foi exatamente por isso que eu não aceitei ir para os Estados Unidos, né? Porque eu iria como pesquisador, iria como PhD e não como médico psiquiatra, então eu não queria abandonar a clínica. Até porque uma boa parte das perguntas que eu tive na minha vida, elas vieram da clínica. Uhum. É você observando a pessoa, os sintomas, os problemas, é aí que você pensa no trabalho científico, né? Então, a clínica ela é o motor da pesquisa, né? Eu sinto que é muito difícil manter uma atividade clínica de excelência, uma atividade científica de excelência, né? Eu acho que sempre pende para um lado ou para o outro, né? Ao mesmo tempo, eu procurei buscar um certo equilíbrio, né? Nas duas atividades, porque eu acho que uma alimenta a outra, né? A pesquisa faz você... Até hoje, né? Quando eu estudo algo mais profundamente, eu falo, puxa, aquele paciente tinha isso daqui e eu comi bola, né? E é óbvio que você vai aperfeiçoando, né? A questão do autismo no adulto, por exemplo, né? Mulheres com autismo, né? Foi algo que a gente foi refinando, né? Não é que está aumentando, é que elas passavam despercebidas, né? E aí você aprimora o diagnóstico, né? Você aprende a investigar. Então, fazer uma boa anamnese desde a infância. E qual que é a recompensa, não é? Essas mulheres hoje, né, quando você fala, olha, vamos considerar a possibilidade de você ter esse problema, né? Você não sai falando você é uma autista, né? Of course. Todas elas me agradeceram muito. Por exemplo, né, eu só estou dando um exemplo de que eu comecei a estudar o autismo porque o Marcos faleceu e eu fui aprender com a Dani, com a Grace, né, com as meninas do departamento, né, que são maravilhosas em autismo. Eu não sabia nada, nós não tínhamos autismo, né? E aí aprendi também autismo no adulto e é óbvio que você aprende a fazer o diagnóstico, né? Só estou dando um exemplo de como uma atividade de pesquisa me fez aprimorar uma observação clínica. Como digamos assim, alguém que está antenado nas inovações, né? Que acompanha o avanço do campo, né? Eu acho isso extremamente difícil, assim. Eu não imaginava, quando eu me formei um tempo atrás, que seria tão desafiador assim acompanhar as mudanças, sei lá, as mudanças de visão do campo, as transformações, porque é muito rápido, né, Jair? Não, e aí agora... eu olhava para o meu pai, psiquiatra há 50 anos, falei, pai, não é possível, como é que você está fazendo isso ainda? Mas é muito complexo, né, você conseguir evoluir junto com o campo. E a psiquiatria avançou muito, né? Eu acho que a introdução do método científico, o método epidemiológico, né? Mesmo os estudos qualitativos, né? E hoje a neurociência populacional, né? Você combinar os dados epidemiológicos com as avaliações de neurociências, né? Essa combinação trouxe um avanço incrível, né? Como, por exemplo, os trabalhos do CASP, né?
porque você acompanha a população, você acompanha uma população desde o nascimento, por exemplo. Então, uma amostra totalmente representativa, ela não é representativa, ela é um corte, né, num determinado período daquela população, e você acompanha por 50 anos, fazendo medidas biológicas, né, epidemiológicas, padronizações de diagnósticos e também utilizando aí o genoma, né? Então, a evolução foi muito rápida, né? E mesmo assim nós estamos muito longe ainda de compreender como que estas 10 bilhões de células interagem no nosso cérebro, né? Enquanto estamos aqui conversando, onde estão todas essas ligações, de onde nós puxamos todas essas memórias, como é que nós processamos o pensamento, os sentimentos, não é? Ainda falta muito, não é? Mas nós estamos começando a entender um pouco mais da fisiologia cerebral, né, e neuroquímica. Você falou rapidamente aí desses estudos do CASP, que é aquilo que os cuidados na maternagem sendo transmitidos para as outras gerações subsequentes, né? Tendo impacto sendo herdado, né? Isso é fascinante, né? Para além do... Pois é, que a memória celular, a memória de nossas vidas, não é? Ela também vai ser transmitida. E quando saiu a história do genoma, não é? E aí eu vi aqueles 2 artigos do CASP, a interação de eventos de vida e depressão, e da enzima CONT, não é? Com o uso de cannabis, e ali nenhum trabalho vai conseguir replicar essa metodologia, porque eles tiveram um estudo longitudinal, eles captaram todos os dados, né? Então é um estudo incrível, e a demonstração matemática que eles fazem, né? Realmente aquilo foi uma mudança de paradigma brutal na psiquiatria. Olha, eu havia me formado, né, feito o PhD em 87, né? Em 86, né? Em 2004, 2005, você inicia essa mudança, né? Essa observação, né, da interação gene-ambiente, do produto, não é nenhuma coisa nem outra. Então, antes o pessoal vivia brigando se era psicológico ou se era orgânico, não é? Quando, na verdade, é uma falsa dicotomia, não é? É um cérebro só reagindo às experiências psicológicas dentro de uma vulnerabilidade biológica, dentro de uma herdabilidade que todos nós temos, né? Porque não tem como negar a biologia, não é? Mas naquele tempo tinha até a história aí, né, da mãe esquizofrenogênica, enfim. Mãe geladeira. Mãe geladeira, né, coitadas das mães que tinham autismo, crianças com autismo que sofrem, né, que a criança não consegue chamá-la de mãe, tem a dificuldade de expressar os seus sentimentos, quanto que as mães eram culpadas, não é? Quando, na verdade, são vítimas de uma situação, né? Acho que hoje nós aprendemos bastante, não é? Com a introdução da ciência. Mas nós não vamos falar do suicídio, não? A ideia, sim, dá para a gente falar de prevenção de suicídio, mas, no fundo, é usar a plataforma da sua trajetória, que é uma trajetória assim, das mais brilhantes na medicina brasileira, e usar isso para a gente discutir os temas pelos quais você percorreu, assim. E sei lá, você falou um pouco desse estudo do CASP, aí, essa mudança de paradigma. O que você acha, né, na sua trajetória, assim, do que você acompanhou no campo científico, seja das coisas que você produziu ou que você foi acompanhando, o que você acha que foi mais transformador, assim, que você acompanhou no avanço da psiquiatria? Eu acho que
nós avançamos muito na formação dos recursos humanos. É mesmo. Muito, né? Nós tínhamos bons psiquiatras, mas na área de humanas, que também foi importante, Sim. que continua sendo importante, né? Mas o que eu tenho mais orgulho hoje é de ver quantos alunos que nós temos, né? Mesmo residentes, estudantes de pós-graduação, nos congressos apresentando em inglês trabalhos de qualidade. Né? Eu acho que a pesquisa, a introdução dessa, né, de toda essa experiência em relação à pesquisa e à própria formação nessa área, ela permite que a pessoa tenha uma reflexão maior, tenha mais crítica, né? Que ela leia mais, que ela aprenda a escrever, né? E eu acho que com isso nós avançamos muito. Né? Você vê, o nosso departamento, né, ele tem uma produção científica muito boa, né? Tem uma nota, tem a nota mais alta da CAPES, né? Um departamento que tem uma boa visibilidade hoje nacional e internacional, com uma produção de entre 100 e 120 artigos científicos por ano. Né? Isso implica que várias pessoas, já tem alguns ali, né, que produzem uma grande parte desses artigos, né? Mas todo aluno de doutorado vai produzir pelo menos 2 artigos em revistas internacionais. Né? Acho que com isso eu acho que essa transformação foi uma das mais importantes, que é a densidade da formação do nosso psiquiatra. Né? E isso teve a ver também com todas as políticas de avaliação da pós-graduação, né? Da avaliação da medicina. Né? Eu acho que o Brasil teve aí um momento, né? No governo Fernando Henrique, um momento muito rico, né? Uma conjunção do governo Fernando Henrique depois do governo Lula. Né? Aqueles 16 anos, eles foram muito importantes na evolução da ciência no Brasil. Né? Que foi o incremento de recursos para a pesquisa, né? Do CNPq, na CAPES, o sistema de avaliação, o portal CAPES, né? Que foi permitir, né? Que as pessoas tivessem acesso à informação de qualidade. Isso tudo, né? Com uma mudança de cultura, de que é importante ler, de que é importante acompanhar o conhecimento. Né? Então, hoje, nós temos um departamento onde todos os dias nós temos na mídia social novos artigos. Né? Então, por exemplo, a revisão sistemática dos transtornos psicológicos e comportamentais do estudante de medicina. Essa semana aqui, né? Um colega docente nosso postou uma overview, uma umbrella review of systematic reviews na área. Então, puxa, é um departamento onde você observa, né? O Lancet, né? Que saiu do suicídio. Então, isso rola, né? Então, eu acho que essa mudança é fundamental. É óbvio que nós né, temos o outro lado, que é a abundância de conhecimento, é o excesso de conhecimento, né? E é angustiante até de como lidar com toda essa produção científica. Não é? Por isso que é muito importante saber focar. Não é? No seu caso, por exemplo, você focou no suicídio, né? E isso é muito importante, porque nós não tínhamos isso lá atrás. Né? Então, essa especialização, né, em transtornos alimentares, em violência, trauma, né? Em primeiro episódio, em esquizofrenia refratária, não dá para saber tudo. Né?
Agora, quando você pega uma pessoa que sabe suicídio ou sabe esquizofrenia refratária e ele passa aquilo para os outros, você vai ficar muito mais tranquilo, você faz essa translational, né? Você faz essa tradução para o conhecimento que o residente precisa. Né? Então, a formação hoje é muito mais rica, muito mais sólida, muito mais instigante e muito mais crítica. Né? Eu acho que isso foi muito importante na mudança de cultura. Né? E uma cultura de diálogo, de compartilhamento, né? De discussão mais aprofundada, não na ideologia, mas no conhecimento, né? Na pesquisa. Não, acho que esse é um legado espetacular, assim, seu e de todo mundo que contribuiu. E quantos anos do curso de metodologia científica, Jair? Ele começou, acho que em 88, por aí. 88, 89... E veio 36 agora, anos. né? Já estão cansados já. 36 anos ajudando os jovens residentes e pós-graduandos a entender melhor o que é ciência. A crítica, a avaliação crítica, não é? A avaliação científica é um dos pilares da formação, né? Outros são a parte pedagógica, né? A mesma parte cultural, a sensibilidade cultural. Hoje, a avaliação tecnológica, não é? Mas, se você não tiver avaliação crítica... Olha, hoje tem um artigo no Estadão falando, exatamente discutindo, existe uma medicina de direita e uma medicina de esquerda? É um absurdo. Isso é terrível, né? Terrível, essa politização que houve. Né? Alguns médicos aí defendendo de que eles tinham autonomia para usar a cloroquina. Né? É muito desagradável. É a falta que essas pessoas tiveram na formação médica dessa introdução à pesquisa, ao pensamento crítico, a uma avaliação crítica. Né? É falta de conhecimento. Né? É duro isso, né, Jair? Porque a pandemia, aproveitando que eu estou diante do cara que é expert em epidemiologia e sempre na vanguarda do conhecimento, a pandemia era um evento novo que a gente estava meio que assim... trocando o pneu com o carro em movimento, né? E aí, digamos, quando saiu o primeiro artigo lá do francês de Marseille, que eu esqueci o nome do moço, ele falou, putz, parece, falando da cloroquina, poxa, será? Talvez, né? E é delicado isso, porque você está diante de uma situação que você está se sentindo totalmente impotente, né? Eu acho que era uma situação muito sui generis, né? Que mexia com muita coisa para além da racionalidade do pensamento crítico. E naquele, sei lá, no primeiro mês, segundo mês, havia uma esperança. Quando surgiu o primeiro paper lá desse pesquisador, putz, olha, parece que tem alguma coisa aí. Né? Lógico. O que acontecia? Eles colocavam o vírus... Né? Numa solução com cloroquina e o vírus e essa solução ela matava o vírus in vitro. Mas é óbvio que você tem que fazer uma avaliação clínica, você tem que aplicar isso, né, no ensaio clínico. In vitro aí é igual o Trump, né? Vamos jogar desinfetante, vamos usar desinfetante. In vitro... Pois é. Mas eu acho que fazia sentido. Naquela época fazia sentido usar a cloroquina. Mas aí o que está... Teve um ensaio clínico desse cara, né? Não. Que foi sugeria que talvez fosse funcionar, né? Pois é, mas depois vários ensaios clínicos mostraram que a droga era ineficaz
E o que aconteceu na própria Escola Paulista com a nossa Infecto? No início, eles usavam cloroquina, mas quando os ensaios clínicos foram produzidos, né, verificando que, na verdade, a droga causava mais prejuízos do que benefícios, isso foi prontamente abandonado. Né? Por quê? Porque existe uma formação clínica, né? Existe uma formação de avaliação crítica do conhecimento. E aí isso permite que o conhecimento avance. Sim, eu acho que esse é um exemplo perfeito, né? Que assim, putz, pessoas muito sérias a equipe de Infecto da Escola Paulista, os docentes, etc., putz, que foram reavaliando a conduta a partir da publicação de novos dados, né? Pois é, e isso muda a prática. Isso não é diferente na psiquiatria, não é? Nós também, temos a nossa prática clínica muito alinhada hoje com a produção científica, não é? Quando você vai medicar em esquizofrenia, quando você vai medicar em transtorno bipolar, né? Você vai utilizar os conhecimentos atualizados, né? Mesmo na depressão, né? Você vai saber os efeitos colaterais das drogas, né? O efeito a longo prazo, né? Quando você deve usar e quando não usar, né? Então, todo esse conhecimento é alimentado pela produção de dados e de ensaios clínicos, né? E isso mudou. Isso mudou a prática clínica, não é? Não é o único elemento de formação médica, mas é um elemento essencial, né? Eu diria que é um dos pilares do conhecimento. Por quê? Porque evita que um médico defenda que ele tem o direito hoje de usar cloroquina, ou que ele tem o direito de criticar a vacina. Não deveria ser isso. Você não pode ser um médico de direita ou de esquerda. Você tem que ser um médico que saiba avaliar o conhecimento científico atualizado, né? Com crítica, com ética, né? Não existe somente a medicina baseada em evidência, não é? Mas a produção de conhecimento e a avaliação da qualidade daquela produção é essencial para que esse conhecimento seja transferido para a prática clínica. E não porque eu acho, né, eu acredito. Né? Eu acho que isso é realmente... Nós estamos enfrentando uma situação lamentável dentro da nossa categoria ao se politizar a medicina, né, que não deveria. Nem a medicina, nem o judiciário. Né? Competiria ao judiciário interpretar a legislação do país, compete à medicina avaliar a qualidade do conhecimento científico que deve ser empregado na prática médica. Esse é um assunto delicado, né, Jair? Eu fui pensando... mas, assim... Tem limite para o quanto a ciência deve guiar a conduta médica? Deveria ter, no sentido de que não é legal o cara defender cloroquina, por exemplo, né? Como exemplo. Não é legal o médico fazer apologia anti-vacina, né? Eu acho que tem situações onde até o fato, né, de você não ter uma avaliação, se bem que você vai ter isso em todos os países, não é? Mesmo nos países mais rígidos, mas a falta de conhecimento, né, a falta de preparo, imagina, né, quase 400 escolas médicas, quantas vão oferecer um treinamento em pesquisa epidemiológica clínica? Né? São muito poucas. Né? Então, você está formando pessoas que elas, muitas, se arvoram no direito
de achar que elas têm autonomia para fazer a bobagem que elas acharem que podem fazer. Né? E muitas vezes é uma prática prejudicial. Né? Então, qual o limite? É o Conselho Regional de Medicina, né? Somos nós. Né? Que temos que... Não, é duro porque, assim, o que é o que vai mais chamar atenção atualmente, né? O médico, enfim, que está lá atualizado, etc. É o médico ou o profissional que está bombando nas redes sociais e é duro isso, né? Vendendo ilusões, não é? Vendendo práticas que não têm comprovação de eficácia, de eficiência. E eles operam muito no efeito do efeito que, de uma forma reducionista, a gente chama de placebo. Né? Uma parte vai melhorar. E aí, se você se baseia nessa parte que melhora, você consegue convencer muita gente. Né? Se você tem aí 20%, 30% de acerto, né? E esses 30% eles transmitem esse conhecimento para outras pessoas, então você acaba tendo um consultório lotadíssimo, né? Que é o que acontece. Né? Eu acho que é duro isso, né? A recompensa está desalinhada com o que a gente imagina que seria a coisa ética adequada e o que traz mais benefício para as pessoas como um todo, né? Isso é duro. E talvez o meu ponto seja assim, né? Como é que a gente, nessa época das mídias sociais e qual que é o limite, né? Como é que a ciência se insere nessa época da pós-verdade, né? Que é assim, putz, eu faço uma fake news aqui, outra ali e tanto faz, né? É duro se manter protegido disso tudo, né, Jair? Mas eu concordo contigo que esse é um legado seu, né? De ter algumas décadas de profissionais bem formados e o cara só sai sem saber ter um pensamento crítico se o cara fizer muito esforço. Assim, faltar todas as aulas, não frequentar nenhuma supervisão, não ler nada. O cara tem que fazer muito esforço para... Eu acho que esse componente, né, que nós tivemos na Escola Paulista, né, de juntar a pós-graduação na residência, foi muito importante também. De abrir a pós-graduação para a residência. Porque havia muito preconceito antes. Né? Hoje, você tem um programa MD-PhD, né, onde o estudante de medicina pode fazer o doutorado. Né, que nós batalhamos bastante para que isso difícil ele ter fosse vida, uma né? realidade. É difícil ele ter vida ao mesmo tempo, né? Mas a ideia é formar um clínico que tenha habilidade de pesquisa desde cedo. Sim. Que ele possa ir para o laboratório, né, que ele possa aprender toda a parte biomédica, né, de biomarcadores e que tenha uma formação médica. Sim, é espetacular, né? Pois é. Então, você aí está formando um pesquisador médico. Né? Então, hoje, nós rompemos essas barreiras, porque quando eu cheguei no departamento, né, a ideia que se tinha é que o doutor era o fim da vida do indivíduo, que ele era um doutor, que ele tinha aprendido tudo na vida. Aí ele ganhava um diploma de doutor e colocava no consultório para dizer, eu sou um doutor. Um livre docente, então, nossa... Né? Não é não, Jair. Pô, agora que eu tô com meu diploma de doutor... Não, mas hoje, qual a diferença? É que nós temos jovens. Você é doutor não só por ter escrito uma ficção, você é doutor porque você aprendeu a escrever artigos científicos e teve uma produção de muito boa qualidade que permitiu você atingir um nível de doutor. Né? E que também você aprendeu um método. Né? Você escolheu uma área e você aprendeu um método de investigação, né, que pode ser transmitido a outros alunos. Eu acho que essa é a questão.
né? Então, naquela época, foi muito difícil convencer o departamento que o doutorado era para jovens, não era para velhos. Né? Então, o maior exemplo disso foi o Gustavo Turek, que foi o primeiro. Ele tinha saído da residência e ele queria fazer pós-graduação. Muita gente no departamento achou que aquilo era um absurdo. Né? E hoje o Gustavo é um dos maiores pesquisadores do mundo, né? Na área de prevenção de suicídio. E na área, por coincidência, na área do suicídio, né? E é uma pessoa brilhante, está na McGill, é um professor, é uma pessoa que tem chegado muito perto de um nível de um prêmio Nobel, né? De uma pessoa que está realmente na fronteira do conhecimento, uma das pessoas mais respeitadas na área de suicídio, por exemplo, né? No mundo. Foi seu aluno? Mas só começou, né? Eu só escolho aluno bom. Mas naquela época eu já percebia que o perfil do doutorado era para uma pessoa como o Gustavo. Não era para uma pessoa que estava se aposentando, né? Que era a cultura da época. Então, essa mudança de cultura foi fundamental. Né? Mas foi uma luta, foi uma briga. Né? Sabe uma coisa das que eu mais admiro em você, Jair? Entre tantas, assim, mas você tem uma capacidade de ver à frente, assim, né? De ter de ter a informação disponível e ter uma visão ali dos próximos anos, assim. E aí, aproveitando essa sua enorme capacidade, o que você vê aí para os próximos anos da psiquiatria, dos avanços? Para onde que a ciência está apontando? Bom, nós vamos... A introdução de tecnologia digital, uma realidade que já está enraizada. Você fala em que sentido? Intervenções terapêuticas, vigilância de emoções, né? O fenótipo digital. Né? Como um marcador de adoecimento ou de necessidade de intervenção. E de acompanhamento também. Né? Por exemplo, a sua medicação. Nós já vivemos uma revolução depois da pandemia, né? Que é a introdução da telemedicina, da prescrição digital. Né? Então, o celular virou uma prótese humana. Né? Ele é uma extensão da sua memória. E ele é... Não, ele é totalmente a minha memória. Pois é. Pois é. Exclusivamente a minha memória. Pois é. Na minha época, nós sabíamos os números de telefones, de casa, dos amigos. Né? Você guardava os números. Hoje você não tem mais essa necessidade. Né? Eles já estão disponíveis. O telefone... era discado, ele não... Você não apertava um botão e ele sabia o número que você queria ligar. Né? Essa é uma pequena mudança, não é? Mas nós vamos ter aí uma evolução importante e também o quanto isso vai mudar todo o funcionamento cerebral. Né? E a introdução de novas patologias. Né? Então, por exemplo, né, a questão das bets. Né? Nós vamos ter aí uma epidemia de jogadores patológicos. Isso você já deve estar vendo no seu consultório. Já está. A gente está vendo muito lá no nosso serviço de prevenção de suicídio também. E também, né, toda a parte de mudança da comunicação digital entre os jovens, né? Do sexo no telefone, né? Na possibilidade que na minha época nós não imaginávamos, né? Você tinha os Jetsons lá, você tinha então assim você via, né, na televisão que você ia poder olhar a pessoa, né? Aquilo era uma ficção na minha época. Eu nunca imaginei que a gente ia poder conversar com uma pessoa olhando na tela do celular, na tela, né? Do vídeo, né?
Então, todas essas mudanças, né, de comportamento, elas vão trazer novas patologias. Né? Aí tem aí o cyberbullying. Né? Essas nós já conhecemos e nós teremos outras que ainda nem temos ideia do que poderá acontecer. Né? E o psiquiatra vai perder emprego para o ChatGPT? Nunca. Né? Porque o paciente vai porque o Google já era, assim, dava um monte de informações, mas agora o cara faz a pesquisa, faz a pergunta para o ChatGPT e, assim, a resposta é melhor que eu vou dar para ele na hora da consulta. Então, olha, né, eu uso nas aulas o filme Hair, Ela, né, que o Joaquim Fênix se apaixona pela inteligência artificial. Né? Não sei se você lembra desse filme. Lembro. É um filme de 2013. Bom, a voz é da Scarlett Johansson, né? Então... compreensível ele se apaixonar. Mas no filme você vai observar que a inteligência artificial tem um orgasmo, ela se desenvolve tanto, né? Agora, o coitado do Joaquim ficou muito frustrado ao saber... quando ele perguntou quantos namorados ela tinha. Oh, milhares, né? Não eram nem centenas, eram milhares. Isso causou uma frustração muito grande nele, né? Porque a paixão da inteligência artificial ela é imensa, não é? Então, ela é inclusiva, ela não é exclusiva. Não é? E também, essa semana, saiu um artigo do Yuval Harari, não é? Falando exatamente disso. Quem são os falsos humanos? Né? Quando você está conversando de fato com um humano ou é um falso humano? Né? Então, é óbvio que a interpretação de todas as suas experiências e da comunicação, eu acredito que o ser humano é insubstituível. Agora, a inteligência artificial vem para contribuir para um avanço do conhecimento, para o bem e para o mal. Né? Quando se lançou a impressão gráfica, né, em Gutenberg, não é? O que aconteceu? Você transmitiu as ideias religiosas que causaram guerras, não é? Por causa das visões diferentes. Cada um tinha a sua verdade. Diferentes, né? E incompatíveis entre si. E aí, as verdades incompatíveis levaram a muitas guerras, a muitas discórdias, não é? Não é muito diferente do que vai acontecer agora, não é? Então, ao mesmo tempo que você tem um avanço tecnológico e que permite a disseminação de conhecimento, né? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tentei aprender violão, contrabaixo, e nós queríamos tirar uma letra dos Beatles, era um sacrifício. Nós pegávamos 3, 4 e ficava lá, help, né? I need somebody, help. Como é que você sabia? Né? Você ficava ouvindo e voltava, né? Tentando pegar qual era a letra. Hoje em dia você entra no computador, help, vem tudo mastigadinho. Mas aí você tocou num ponto, porque aí pegou numa paixão minha, né, de música, que esse aprendizado da música, e tem alguns outros aprendizados que eu acho na vida, que eles têm outro tipo de tempo e outro tipo de absorção, né? Então, sei lá, o aprendizado da música é um pouco como aprender a falar. Né? Aprender a falar, não tem como você fazer uma pesquisa. Não, você aprende fazendo e com elementos que têm a ver com o desenvolvimento cerebral, mas também totalmente na experiência, encadeado uma coisa na outra. Provavelmente, não é provavelmente, mas assim, esse aprendizado lá de antigamente fazia o seu ouvido ser muito melhor do que quem aprende música hoje em dia e baixa lá a cifra, ou, enfim, ou as notas que ele vai tocar
E não exercitou o ouvido, não exercitou o dedo, né? E é muito doido isso. Eu não sei, viu, Elson, mas eu acredito que você desenvolve muito rapidamente. Sabe? Eu acho que quem tem talento, então, vai ter mais talento. É a impressão que eu tenho. Sabe? Porque vai ser mais rápido. Ele, ao mesmo tempo que escuta, aprende. Quem tem talento vai se desenvolver mais e mais. É a impressão que eu tenho. Na música também. E aquele que tinha muita dificuldade vai aprender um pouco. Né? Mas esse pouco aprendizado de música ajuda as conexões cerebrais. E ajuda a sensibilidade também. Então, você tem um alcance populacional muito maior. Não é? Sim. Não, as possibilidades são imensas, mas é isso. São tantas as possibilidades que eu não vou ficar lá 3 horas ouvindo e sentindo como é que a cadência harmônica do Help, I Need Somebody chegou no ápice ali, no clímax da música. E eu não tenho essa experiência, que é justamente a experiência de sentir a música, né? Bom, eu acho isso muito doido. Eu aprendi inglês como? Meu inglês era muito pobre. Ainda é, mas hoje eu me viro um pouco mais, lógico. Mas quando eu cheguei na Inglaterra, como que eu aprendi inglês? Bom, o inglês que eu tinha tido era o inglês de colégio estadual. Né? Ainda que eu tive um professor razoável, eu aprendi algumas coisas básicas, né? Mas sabia escrever mais do que falar, né? Sabia interpretar texto mais do que realmente ter uma conversa, um diálogo, né? Eu aprendi como? Eu colocava o rádio, eu ficava ouvindo o rádio, né? Tentando entender o que os caras estavam falando. E era um sofrimento, né? Porque, puta, eu ouvia a BBC, né? As notícias, né? Foi assim. Eu não tive professor. Quer dizer, tive... Não, e agora você pode... Se eu vou para a China, eu pego meu celular, falo em português, o celular fala em chinês, o cara responde em chinês, o celular fala para mim em português. Pois é. Não... Vou aprender chinês? Não vou. Não, mas e também assim, para aprender, você coloca no Google Tradutor e põe o som, ou você está na dúvida sobre como falar uma palavra que você vai dar uma aula em inglês. Você coloca ali, ele te dá a pronúncia correta. Não é? Então é impressionante a facilidade. E é óbvio que isso... cria, você não precisa... Antes, o que eu faria? Eu teria que ir num dicionário e decifrar o som. Agora você ouve o som. E aí você já... Né? É impressionante. Vai mudar o nosso cérebro, o nosso jeito de pensar. A capacidade, não é, de falar uma língua, de aprender uma música, não é? Tudo isso... facilitou muito o acesso à informação, né? O acesso no nosso caso, né? Quando você faz uma pesquisa, né? Hoje é impressionante a rapidez com que você acessa as histórias, né? Os problemas, né? Então tem um lado muito fascinante, né? Ficou muito mais fácil você preparar uma aula. Né? Você quer saber sobre... Eu preparei uma aula sobre ansiedade social. Então, eu quero saber quais são os artistas que têm ansiedade social. Quais são os filmes que trataram Você não pediu para o ChatGPT, prepare para mim uma aula sobre ansiedade social? Não, tem o Dectopus, né? Mas ainda não é tão bom. O Dectopus prepara a aula para você. Você fala, eu quero uma aula de ansiedade social para nível de profissionais de saúde mental com duração de 30 minutos. Peraí, qual que é? Dectopus. Pois é. É uma assinatura aí de R$20 por mês, né? Ele vai montar uma aula. Não vai ser a aula que eu tenho condição de produzir, pesquisando vários
pontos. Mas quando você joga isso no chat GPT, no Dectopus, né, na inteligência artificial, sempre tem uma outra coisa que você fala, isso aqui é bacana, interessante. Eu não tinha pensado nessa questão, né? Então, te ajuda a pensar também. Né? Mas o elemento humano, eu acredito que ele seja sempre indispensável. Agora, quando eu vi, no começo do ano, essa história do Dectopus, eu realmente fiquei muito impressionado. Né? Essa história de você jogar esse... Bom, a inteligência artificial hoje, né? A capacidade de produção... E eu acho que os desdobramentos para quem não é da área, assim, são... A gente mal consegue imaginar, né, o que isso vai produzir. Né? Não, mas agora, na medicina, o paciente vem, olha, eu tenho lá uma síndrome rara. Você coloca a síndrome ali e em poucos minutos você sabe quais são os problemas principais, quais as interações medicamentosas que você deve evitar. Né? Então, é impressionante. Pô. Na prática clínica, eu acho que ajuda muito. Acho que tem um uso muito bom, né? Das possibilidades. Né? Bom, Jair, nossa, especial demais. A gente já passou do nosso horário, mas, poxa, muito obrigado por todos esses anos aí que assim, você me abriu todas as portas possíveis e não só para mim, para gerações aí de jovens pesquisadores, médicos, psiquiatras, e acho que você é uma das pessoas mais brilhantes e generosas que eu tive a oportunidade de conhecer na vida. Elson, o que ficou interessante é que, em vez de nós falarmos de suicídio, nós falamos sobre propósitos de vida. Né? E, para mim, é um prazer um prazer enorme poder ter compartilhado com você não somente esse podcast, mas toda a sua trajetória também de vida, de pessoa. Então, é um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado, Jair. E com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen e a gente se vê no próximo vídeo.